Aspectos fundamentais relacionados com a hospedagem ou alojamento e que aparecem muito publicitados nas características dos planos que as empresas têm para oferecer. Em primeiro lugar, se nós verificarmos aqui no caso do HostGator, ele diz domínio único. Eu já referi no vídeo anterior que nós devemos ter atenção a este aspecto. Se nós vamos querer um pacote de alojamento e de domínios com mais do que um domínio, este pacote não é suficiente. Porque este pacote só vai permitir associar àquele alojamento um único domínio. E, portanto, o www.eusouforte.com.br é o único domínio que vai poder apontar para lá. Vamos imaginar um cenário em que vocês querem aproveitar a compra de um alojamento ou de uma hospedagem, mas colocar lá 3 ou 4 domínios de 4 pessoas diferentes. Este plano não dá, teriam que ir para o plano M, ok? Isto é muito importante vocês perceberem isto, porque senão pode acontecer vocês comprarem este plano e depois quererem aumentar a vossa presença na web com outros domínios e ele não permite isso e terão depois que fazer uma migração para o plano B, ok? A questão do armazenamento, que normalmente deixa as pessoas um pouco de boca aberta. Como é que é possível cada pessoa ter 100 GB de armazenamento? De facto, não é isso que acontece na prática. O que acontece na prática relativamente ao alojamento é o seguinte, ou o espaço de armazenamento, ele é normalmente partilhado. O que é que significa? No mesmo servidor de internet vão estar alojados vários sites e esses vários sites vão então partilhar dentro do mesmo disco, por pastas distintas, obviamente, os ficheiros que constituem cada uma das páginas de internet, e-mails, etc. Como é óbvio, nós não temos acesso ao alojamento, ou neste caso às pastas, dos outros clientes que estão a partilhar o nosso mesmo servidor. A título de curiosidade ou de exemplificação, poderíamos dizer que, por norma, estes pacotes de alojamento ou de hospedagem mais baratos são partilhados da mesma forma que no nosso computador local nós podemos ter vários utilizadores do nosso computador. E para cada utilizador existe um ambiente de trabalho diferente, uma pasta de documentos diferente, etc. E nós, normalmente, por políticas de segurança, não temos acesso a essa informação de cada utilizador. O que acontece é, no caso do armazenamento web, nós termos um servidor, que é um computador localizado num data center. Esse computador tem um disco rígido, vamos simplificar as coisas dessa forma, não é? Tem uma hard drive. Essa hard drive poderá ter 1 terabyte de informação ou 1 terabyte de capacidade, por exemplo. E o que é que vai acontecer? Vão sendo colocados lá domínios e normalmente ninguém vai ocupar os 100 GB de espaço, ok? Normalmente iremos ocupar muito menos do que isso, que vai permitir à empresa que faz a gestão destes alojamentos que dentro de um servidor partilhado possam coexistir 40, 50 páginas de internet, 50, 60 domínios apontados para o mesmo servidor, ok? Depois, e nós iremos falar aqui um pouco mais sobre isso à frente. Depois temos aqui a questão das contas de e-mail. Eu já falei sobre os domínios possíveis. Se nós temos a possibilidade só de ter um único domínio, vai-nos barrar a possibilidade de colocar um segundo e um terceiro domínio, ok? Mas quem vai só criar um domínio é tranquilo, não há qualquer problema. As contas de e-mail têm um aspecto fundamental. Quando nós temos o domínio www.eusouforte.com.br, nós vamos ter a possibilidade de criar contas de correio eletrónico com esse domínio. O que quer dizer que eu posso ter contas de correio eletrónico como o informações@eusouforte.com.br, o comercial@eusouforte.com.br. O nome do e-mail é aquilo que nós quisermos. O endereço, ou neste caso a extensão do e-mail, é que vai ser sempre aquela extensão do nosso domínio. Ora, o que acontece aqui é o seguinte, ele diz que as contas de e-mail aqui são grátis. Não diz especificamente quantas contas de e-mail tem, mas se nós formos aqui às especificações técnicas, porventura pode acontecer aqui
dizer-nos quantas contas de e-mail existem. No caso aqui da Local Web, ele diz-nos que podemos ter 25 contas de e-mail de 10 GB cada. Eu estou a dar aqui esta informação apenas a título de curiosidade e não querendo fazer qualquer espécie de comparação entre serviços, porque não estou a fazê-lo. Simplesmente não o estou a fazer, ok? Então aqui o que é que acontece? Quando aparece esta informação, significa que nós temos uma limitação do número de contas de correio eletrónico que nós queremos criar. Okay? Se nós estamos a falar da criação de uma página de internet para nosso uso pessoal, o natural é que nós só vamos ter a necessidade de ter 3 ou no máximo 4 contas de e-mail. Uma para os assuntos comerciais, outra para os assuntos pessoais, outra para as informações gerais, outra inclusive para receber todos os feedbacks dos nossos visitantes do site quando preenchem aquele formulário de contacto. E, portanto, ter 25 contas de e-mail é mais do que suficiente. Contudo, se nós estamos a pensar comprar um plano de hospedagem ou de alojamento para uma pequena empresa que contém funcionários e que nós queremos que cada funcionário tenha o seu endereço de correio eletrónico, bom, aí já teremos que ter mais alguma atenção. Porquê? Porque o número de contas de correio eletrónico que poderemos criar pode não ser suficiente. Quando chegarmos à parte mais prática destes assuntos, eu irei mostrar como é que são criadas as contas de e-mail, como é que elas se podem configurar, como é que nós podemos aceder a elas, porque não funcionam da mesma forma como funciona, por exemplo, o Gmail. É ligeiramente diferente, mas eu vou explicar isso tudo. Outro aspecto que eu acho fundamental num sistema de alojamento ou de hospedagem é os mecanismos de cópias de segurança. O que acontece muitas vezes é o seguinte: nós temos uma página de internet que pode ser até conteúdos dinâmicos, pode ter formulários, pode até ter aplicações web a funcionar. E por alguma razão pode acontecer nós danificarmos a nossa página web e esse danificar ser irreversível. Bom, o que acontece na maior parte dos serviços de compra de alojamentos é a existência de um sistema automático de cópias de segurança, aquilo que nós chamamos de sistema de backups. Ora, o que é que esse sistema permite? Que automaticamente, de forma regular, o próprio servidor faça uma cópia de segurança dos nossos sites, das nossas aplicações, do nosso correio. Isto significa que, se por algum motivo amanhã o meu sistema estiver completamente danificado, ou porque foi atacado por um vírus ou por um hacker, etc., eu posso sempre solicitar à empresa que seja reposto o backup do dia anterior, ou de há 2 semanas atrás, porque eventualmente o meu sistema hoje já estava infectado. Okay? Então, esse aspecto é fundamental para a saúde do nosso alojamento. Vamos ver aqui o que é que nos dizem estas duas empresas relativamente a esse aspecto. Normalmente esses aspectos, como são aspectos de maior detalhe, não estão espelhados aqui na fase mais comercial da empresa. Eles estão na parte que diz respeito às características mais técnicas, ok? Aqui nós temos, eu vou tentar procurar aqui com uma pesquisa, eu vou tentar aqui fazer o localizar, ok, localizar, e eu não sei onde é que isto, ok, está aqui, pesquisar, eu vou colocar aqui backup, ok, será que existe aqui um backup? Não, aqui ele foi pesquisar, mas foi pesquisar na internet, é aqui em baixo, eu não estou habituado a utilizar o Firefox, então vou colocar aqui backup, ok, vamos tentar procurar, eles têm aqui serviços de backup online, não é isto que eu quero, eu queria informações que apareça aqui, vamos colocar aqui cópia, ok, também parece que não existe, mas eu acredito que de facto existe aqui algum mecanismo de cópias de segurança, cá está, ok, está aqui backup, mas está backups e portanto o sistema não acabou por não encontrar. Eles dizem que têm uma rotina semanal de backups. O que é que isto significa? Que os backups são feitos só no final da semana, ok? Ou pelo menos num dia qualquer da semana, mas só de semana em semana. O que quer dizer que, ok, não é um backup diário, eles dizem que têm aqui um monitoramento dos servidores sempre permanente, um chat online para podermos ter suporte técnico, tranquilo, não há qualquer problema em relação a isso, mas cuidado, atenção com a rotina semanal dos backups, se vocês entenderem que é suficiente para a segurança da vossa informação, tranquilo.
Se entenderem que preferiam ter backups diários, porventura podem entrar em contacto com a própria empresa e tentar verificar se eles têm algum plano desse tipo, ok? Aqui no caso da Local Web, e mais uma vez eu volto a referir, não estou a fazer qualquer espécie de comparação para dizer este é melhor ou este é pior, estou apenas a chamar a atenção para estes aspectos. Vamos aqui à parte das especificações, ver se apanhamos aqui alguma informação sobre os backups. Eu acredito que sim, que existam também. Ok, está aqui gerenciamento de arquivos web, cronjobs, que são trabalhos cronometrados que podem ser agendados dentro do nosso servidor para de X em X horas ou X em X dias serem feitos determinados serviços, mas eu presumo também que existam aqui informações. O que é fundamental, para além de eu estar aqui a tentar mostrar onde é que esta informação está, não. É fundamental que vocês procurem essas informações. Antes de comprar o vosso alojamento, certifiquem-se que vocês têm ou quais são os conjuntos de características que vocês ali têm. E as mais fundamentais é, de facto, ok, o espaço de armazenamento é muito interessante, os domínios possíveis é fundamental, o número de contas de correio eletrónico que vocês podem criar também é importante, se têm ou não têm sistema de backups, e depois todas aquelas características. Se eu vou instalar uma aplicação ou um site que necessita obrigatoriamente, por exemplo, do PHP 7.0, eu vou ter que verificar de facto se o meu site vai correr essa versão do PHP, ok? E, portanto, muita atenção a esse pormenor, porque por vezes as pessoas podem vir a comprar um alojamento e ele depois não servir para aquilo que elas pretendiam. E há aqui um aspecto, para fechar este vídeo, muito importante. É que, por norma, um servidor de PHP não é a mesma coisa que um servidor da ASP.NET. Embora essa diferença se vá agora esbatendo, isto é, nós podemos comprar servidores que funcionam quer com ASP, quer com PHP, o que vocês podem observar aqui é que existem hospedagens diferentes para um site em Linux e para um site em Windows. Ora, o que é que significa hospedagem em site de Linux? É o mais tradicional, é o mais comum. Normalmente é o tipo de hospedagem utilizada para hospedar plataformas como o WordPress, o Drupal, o Joomla, outras páginas desse tipo, comércio eletrónico com plataformas como o e-commerce ou o OpenShart, etc. E, portanto, estas são as hospedagens Linux, ok? E nós temos aqui a questão das velocidades, etc. Embora estas informações sejam mais de caráter comercial, mas lá está. Uma hospedagem Linux, por norma, tem suporte para PHP, para MySQL, para Python, para Perl, etc. Uma hospedagem para o Windows normalmente é mais vocacionada para utilizar ASP.NET, SQL Server e todas essas tecnologias, ok? E, portanto, normalmente para a maior parte dos utilizadores que querem ter apenas um website na internet, normalmente são os pacotes de Linux, até porque são de preço relativamente mais acessível, ok? No próximo vídeo vamos então aqui criar um cenário em que tínhamos acabado de comprar o nosso alojamento e o nosso domínio e vamos ver qual é então o nosso primeiro contacto com esse alojamento. Obviamente que eu não vou utilizar aqui o HostGator para exemplificar isso porque eu não sou cliente. No caso concreto do HostGator, ele tem aqui, penso eu, a possibilidade de nós podermos ver uma demonstração de como é que é a gestão do nosso alojamento, mas como a gestão é feita em cPanel, eu vou mostrar eventualmente no meu próprio alojamento, que é um alojamento também com 100 GB de espaço, que dá para montes de contas de correio eletrónico, que permite ter vários domínios apontados, etc, etc. E será por aí que nós iremos explorar essas características.